Acesse www.webradiodigs.com. E agora, o tempo e a temperatura. Previsão de tempo aberto na maior parte da região sudeste do país nesta sexta-feira. A semana termina com aumento de nebulosidade no leste e no sul de São Paulo. Por isso, ocorrem pancadas de chuva entre o sul, o litoral sul paulista e a região metropolitana de São Paulo. Chove também no sul e no nordeste de Minas Gerais. O mar segue agitado no litoral do Rio de Janeiro. As temperaturas variam entre 12 e 40 graus na região e a umidade relativa do ar pode variar entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Felipe Moura, o tempo e a temperatura. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. No ar, programa Resenha Esportiva. Semanalmente, Resenha Esportiva. Resenha Esportiva. Às 20 horas. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Agora entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol. Está no ar o programa Resenha Esportiva. Muito boa noite a você que já está conosco, participando e conferindo o nosso programa Resenha Esportiva. Nesta quinta-feira maravilhosa, hoje, dia 13 de agosto de 2020, recebendo um convidado mais que especial para participar conosco do nosso programa Resenha Esportiva. Ele que esteve em Brasília de Minas fazendo avaliação técnica no estádio municipal Neco Totô, direto de Belo Horizonte, direto do América Mineiro, um dos gigantes do futebol mineiro e também um dos gigantes do futebol nacional. Vai participar conosco já o avaliador técnico, auxiliar técnico Célio, aí do América Mineiro. Comigo hoje, Jean Bontempo, para fazer essa resenha esportiva gostosa, Jean Bontempo. É isso, Geilson. Boa noite a cada uma das pessoas que nos acompanham por todas as nossas redes sociais, pelo maior aplicativo de rádios do Brasil, Radiosnet, também através do site webradiodigs.com. Você também que nos acompanha pelo Facebook, curta a nossa página, curta a nossa fanpage lá no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e curta e se inscreva no nosso canal no YouTube e compartilhe os nossos vídeos para que assim essa nossa rádio possa crescer ainda mais, chegando cada vez mais longe, Wilson. Muito bem, agora é hora de fazer as honras da casa, é hora de chamar ele, o Célio Costa, olha, o avaliador técnico e também auxiliar técnico do América Mineiro, ele que foi jogador de futebol também do América Mineiro. Vamos subir o som, já vamos chamar ele. Muito bem, fazendo as honras da casa, olha, é com muito prazer e uma satisfação enorme que estamos recebendo o pessoal já mandando bastante mensagens aí, o pessoal bastante apreensível para poder ver essa figura que é, olha, uma das grandes personalidades do cenário esportivo nacional e também do cenário esportivo mineiro. Grande referência para a molecada e também para toda a juventude. Olha, muito boa noite, Célio Costa, seja muito bem-vindo ao nosso programa Resenha Esportiva. Boa noite a todos os ouvintes da Resenha Esportiva.
Para mim é uma honra estar participando desse programa. Eu quero deixar aqui, mandar um abraço para todos de Brasília e de Minas e para toda a região norte de Minas Gerais. Vai ser muito bom aqui esse bate-papo, né? Porque eu tive aí em Brasília de Minas, fui muito bem recebido e trouxemos um atleta daí que hoje faz parte do América, da base do América. Então isso é muito importante. Estou à disposição aí de todo o público e de vocês também da rádio. Muito bem, olha, já agradecendo Nilson Francisco, cabeleireiro, participando conosco do Resenha Esportiva, ao Lucas, em Belo Horizonte, mandando mensagem dizendo: esse é uma das grandes referências do futebol. É o pessoal participando bastante do programa Resenha Esportiva. Célio, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Olha, você que já foi jogador do América Mineiro, quando se iniciou a sua carreira futebolística, falando do futebol, Célio? Como atleta, eu iniciei no Atlético Mineiro, na base, né? Na categoria que tinha jogadores conhecidos como Edivaldo, como Sérgio Araújo. E depois não permaneci no Atlético, devido a uma geração de jogadores que as chances de jogar no time profissional era muito difícil. Era aquela safra de Éder Aleixo, João Leite, Toninho Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidoro e Marcelo Oliveira, né? Então ficava difícil. Aí saí pelo interior, emprestado para o Valério de Itabira. Depois rodei a segunda divisão mineira e fiz muitos amigos, fui muito bem por onde passei também, no nível que era uma segunda divisão. Depois de algum tempo, fui mostrando meu futebol, no futebol profissional da segunda, e fui contratado por um time da primeira, em 1988. Esse time chegou a ser o terceiro colocado, juntamente com o Fabril de Lavras, no Campeonato Mineiro, atrás de Atlético e Cruzeiro somente. Então, em 89, eu fui contratado pelo Vila de Nova Lima, onde permaneci durante 4 anos. É o time que é a maior marca na minha história como jogador profissional. E logo eu saí do Vila, eu vim jogar no América em 92, participei daquele grupo que foi vice-campeão mineiro, onde fez a final com o Cruzeiro ali. E na sequência, joguei mais um ano pela segunda divisão e iniciei minha carreira como treinador, já tirando uma equipe que eu estava atuando nela, do rebaixamento, na primeira divisão do Espírito Santo. E aí voltei e fui dando sequência como treinador também. E até hoje ainda atuo nessa área, mas hoje eu me encontro no América Mineiro como auxiliar técnico do Sub-20 e na captação também, porque é a minha marca, né? Descobri vários talentos aí do futebol brasileiro. O América, que é grande revelador, um dos maiores clubes que revela jogadores dentro do cenário esportivo nacional e também jogadores em nível de seleção brasileira. Jean Bontempo vai fazer a pergunta agora para o nosso amigo entrevistado de hoje, o nosso amigo Célio, que gentilmente está lá em Belo Horizonte participando conosco do programa Resenha Esportiva. Olha, Célio, você citou alguns nomes importantes aí, né? O Valério, que tem uma história bonita dentro do futebol mineiro, infelizmente hoje passa por grande dificuldade o Valério, né? O Vila Nova também, outro time que passa por uma dificuldade enorme para se manter, e além de outros clubes, né, que você falou aí bastante. Quais são as dificuldades hoje do futebol, depois dessa pandemia, de se manter os clubes? Eu falo no nível profissional, né? Com o amador a gente já sabe que sofre bastante, a gente sente aqui na nossa região, mas e nesses times mais profissionais que têm essas despesas maiores, como é que está acontecendo essa questão da pandemia dentro dos jogos? A parada, devido à pandemia, atingiu a maioria dos clubes, né? Em termos financeiros, né? São clubes que não carregam consigo uma estrutura adequada e apesar de não ter essa estrutura, veio essa pandemia e veio dificultar ainda mais a sobrevivência desses clubes, né? Tanto é que vários clubes que montam as equipes só para o Campeonato Mineiro dispensaram, né,
rescindiram o contrato de vários jogadores antes do término do Campeonato Mineiro e, de uma certa forma, até se prejudicaram na reta final, agora na volta. A gente torce muito para que essa pandemia passe logo, para que a gente possa torcer muito para que as equipes se reestruturem e voltem a grande marca que tem aí no futebol mineiro, principalmente. E o futebol brasileiro também é atingido, né, de uma forma muito forte devido à pandemia. Muito bem, o nosso entrevistado Célio, olha, o pessoal já participando aqui bastante do nosso programa, a Neuza participando em São Paulo, dizendo grande pessoa, o Célio, o pessoal participando, Célio, do nosso programa, e a gente segue agradecendo a cada um de vocês. Falando a respeito aqui da nossa querida Brasília de Minas, você que esteve aqui como avaliador técnico, captando joias preciosas para o América Mineiro, o que você achou dos jogadores daqui de Brasília de Minas, a juventude de Brasília de Minas, o que você viu de legal, aquilo que você achou bacana? E eu gostaria que você falasse também um pouco do trabalho do Danilo Ribeiro, que você esteve junto aqui com ele no Estádio Municipal Neco Totô, participando, ele levando a garotada, incentivando a garotada até o avaliador técnico do América Mineiro. O Danilo, a gente fez uma amizade muito forte, né? Criamos um laço muito grande, logo após a gente ter se conhecido nessa seletiva aí em Brasília de Minas. Eu tenho um grande apreço por ele, e ele nos recebeu muito bem, organizou muito bem a seletiva, nos facilitou muito para estar observando os atletas da cidade e da região. E falando em atletas, é o seguinte, os jogadores mais velhos não tem muita porta, a porta de entrada no clube é mais fechada para esses atletas que chegam na idade juvenil. Mas a garotada mais nova aí, onde o funil é mais aberto, né, onde a gente tem condição de trazer e dar a oportunidade, eu fiz um relatório para ele de alguns jogadores interessantes. Marcamos teste para 2 jogadores que eu achei interessantes na época, só que eles não vieram por vários fatores que ocorreram e não se apresentaram. E nós captamos o Anthony, um atleta que o Danilo acompanha, que o próprio Danilo treina, e ele foi aprovado aqui na nossa categoria sub-12, sub-13, e a gente espera que após a pandemia ele possa se reapresentar e dar sequência na sua formação aqui dentro do clube. Nós também tivemos em outras cidades aí, trouxemos alguns atletas, mas aqui no ambiente de teste eles não foram felizes, mas isso não tira deles o potencial que eles têm. A idade são muito jovens ainda e podem evoluir e vão ter novas oportunidades no América, com certeza. Você falando a respeito dos atletas que foram para aí e não conseguiram passar no teste do América, quais são as exigências do América Mineiro para se passar em um teste? Olha, são vários itens que a gente, como avaliador e como observador técnico, tem que levar em consideração. Um deles é a concorrência, né? É o parâmetro com aquele atleta que nós já temos no clube, na posição. Se ele chegar trazendo um repertório melhor do que os nossos, trazendo uma bagagem melhor do que os nossos, ele entra e a gente tira aquele atleta que está dentro do clube. Ocorre a troca principalmente nas categorias menores. Mas se ele chegar e não trouxer esse repertório, ou então no ambiente de concorrência, ele não demonstrar o que demonstrou lá no ambiente de Brasília e de Minas, isso gera uma dificuldade para que ele seja aprovado. Uma outra coisa, o principal item que a gente avalia no garoto é a parte técnica primeiro, depois o lado de entendimento de jogo, o lado de bagagem, se ele é um jogador que já carrega uma boa bagagem, se é mais jogado,
a questão de personalidade, né? Aquele it pessoal, a gente também tem que estar percebendo, né? Porque não basta ser só bom atleta, tem que ter um comportamento de competitivo, um comportamento de entendimento que muda muito a questão de jogar o futebol amador e jogar numa estrutura profissional. Então, esses detalhes a gente alinha bem, traz o atleta. Aqui no clube, nós que fomos fazer a captação, acompanhamos esse atleta, damos todo o suporte possível, toda a atenção possível, e tem uma equipe de 5 observadores, 5 que analisam aquele atleta. No final, fazem um relatório desses dias que ele ficou no clube, e a gente tem um relatório sobre a parte técnica, a parte tática, a parte psicológica, a parte física, e com esse relatório nós fazemos uma comparação com o que nós temos já de jogadores aprovados, e ele, se não ficar naquele momento, a gente cria uma situação de motivá-lo a voltar para o ambiente dele, para a cidade dele, se preparar melhor e voltar numa outra oportunidade. Olha, o senhor falou aí da questão de 3 aspectos, né? Técnico, tático e psicológico dos atletas. Quais são as principais dificuldades que os atletas que vêm de outras cidades encontram quando chegam aí no América para fazer os testes? Quais são as principais dificuldades que esses atletas enfrentam? Eu percebo muito assim a mudança de ambiente, né? Ele, quando está no habitat dele, ele se sente mais confortável. Por isso que esse lado emocional tem que ser muito bem trabalhado nas escolinhas do interior, porque às vezes eles chegam no clube e vislumbram, né, com aquela situação de um CT, de uma estrutura mais organizada, e aí deixam esse lado aí, às vezes, de autoconfiança interferir na avaliação. Então, a gente tem que estar percebendo muito esse lado aí de personalidade. Tem que vir ao clube, tem que vir já impondo de uma forma a, pelo menos, se igualar àqueles atletas que estão dentro do clube, já tem uma história dentro do clube, porque o futebol hoje é muito precoce. Nós temos um atleta que começa no América com 9 anos de idade. E quando ele chega a 12 anos, ele tem 3 anos de história, ele tem 3 anos de competição, ele carrega uma bagagem muito grande. E quando vem esse atleta sem essa bagagem, de repente ele pode estar, naquele momento, num nível mais baixo. Mas eu acredito que o atleta novo, um garoto de 10, 11, 12 anos, não tem que vir para fazer um teste como se fosse o último. Tem que vir para ganhar uma experiência e, de repente, voltar para a sua cidade, trabalhar, sentir o que aconteceu e depois ter uma nova oportunidade. O América vai estar sempre de portas abertas aí para toda a região do norte de Minas, porque é uma região rica de atletas, e nós acreditamos que, logo que a pandemia passar, tudo vai se voltar ao normal e nós vamos estar podendo estar captando jogadores importantes aí da região. Muito bem, nosso amigo Célio, olha, ele é auxiliar técnico do Sub-20 do América, também foi jogador de futebol, trabalha também nessa parte de avaliação técnica de atletas para levar até o América Mineiro e se tornarem profissionais, e o pessoal está curtindo bastante o programa, está mandando muita mensagem, a gente, é claro, agradece a audiência de cada um de vocês, a participação de cada um de vocês dentro do programa Resenha Esportiva. É uma honra e um prazer enorme ter você conosco participando do nosso programa Resenha Esportiva. Olha, falando ainda a respeito dessa avaliação técnica dos atletas, que tem muita garotada aqui participando conosco do programa Resenha Esportiva, o pessoal está participando, gosta bastante de ouvir um profissional da área falando, igual você. Gostaria de saber de você a respeito ainda dessa avaliação técnica. Os atletas, você falou bem que os atletas chegam ao América Mineiro, essa dificuldade que eles encontram um CT mais moderno do que um campo de terra, que eles faziam essa avaliação técnica.
Para você, o que é assim fundamental e primordial para o atleta quando ele está nessa fase de amador, antes de chegar a você ver o atleta dentro de campo para poder levá-lo até o América? O que você acha que tem que ser feito antes, o trabalho que tem que ser feito antes com o atleta? Além da preparação de parte física, o atleta tem que chegar num estágio físico mais adiantado, né? Porque ele vem para uma concorrência, ele vem para competir com os que estão aqui, que é um parâmetro importante, é um item importante, né? Esse parâmetro de fazer com quem já está aqui, com quem está chegando. Mas eu acredito que tem que estar, hoje, muito mais do que nunca, nós temos que estar trabalhando o lado mental do atleta. Desenvolver autoconfiança, né? Psicológico. A parte psicológica bem trabalhada. Não basta só dar o treino e o garoto volta para casa. Tem que passar para ele toda a situação que vai ocorrer durante um teste, quem vai ser avaliado. E todos que têm escolinha na região podem estar fazendo um contato com a gente, que a gente pode ajudar também nesse aspecto. É importante que se tenha um trabalho na parte emocional, porque às vezes o garoto tem um potencial muito grande, tanto técnico quanto físico, até quanto ao entendimento de jogo, mas chega no clube e ele vislumbra uma situação que interfere no lado emocional e ele trava, ele não desenvolve o que ele mostrou lá durante a seletiva e, de repente, ele causa até uma dúvida da avaliação da gente. Mas a gente entende que se tiver uma atenção com esse garoto e passar para ele essas situações, desenvolvendo nele a autoconfiança, desenvolvendo esse lado emocional, é como se fosse um vestibular, né? Você se prepara muito bem e na hora pode dar um branco. É o que mais acontece. E a gente releva porque sabe que o atleta nem com 25 anos vai estar pronto. Muito menos um garoto com 11, 12 anos de idade, que sai da sua cidade em cima de grandes expectativas, né? Porque a família cria expectativa, a imprensa local cria expectativa em cima do garoto, divulga às vezes que ele foi selecionado para fazer o teste. Então, muda muito, né? A cabeça do atleta, né? Exatamente. Mexe com muitas coisas que ficam escusas, né? A gente não tem como enxergar isso, né? Fica subjetivo e ele vem e, de repente, não é feliz, né? Mas a gente deixa claro que atletas abaixo de 14, 13 anos terão outras oportunidades, terá outra chance de ser reavaliado e, de repente, se ele evoluiu, se ele aprendeu alguma coisa com o primeiro teste, no segundo ele pode ser aprovado. Muito bem, bem pontuado aí pelo nosso amigo Célio. Olha o pessoal participando agora, do nosso amigo Danilo Ribeiro, grande profissional de Brasília de Minas. Célio, grande profissional, manda um abraço para ele aí, por favor. É o Danilo Ribeiro participando do nosso programa Resenha Esportiva. E o Wellington fazendo uma pergunta para você, Célio. Queria saber se tem oportunidade. A pergunta do Wellington Souza. E também o Danilo Ribeiro, falando que você é um grande profissional e mandando aquele abraço. Primeiramente, eu quero mandar um abraço de volta para o Danilo e falar sobre o grande profissional que ele é. Buscou formação, né? Buscou a formação em educação física. Então, poucas cidades têm profissionais formados nessa área. E o que é muito importante, né? Porque já faz uma preparação adequada, faz uma base adequada para que esse atleta tenha mais repertório e tenha mais bagagem para que venha ao clube fazer o teste. O Wellington Souza, o América tem portas abertas para todos os atletas que tiverem potencial, que tiverem qualidade, através de mim, através de outros observadores que também são muito competentes e trabalhadores, podem contar com a gente.
a gente tem um carinho muito grande por atender e nós temos que oportunizar sempre, né, essa condição de um garoto que sonha, né, um dia em ser um profissional de futebol. Nós não podemos jamais deixar de ter oportunidade de abrir as portas. Olha, Célio, você falando aí dessa questão das dificuldades, né, que os atletas enfrentam, aí a gente vai olhar o outro lado também. E vocês, o pessoal que faz a avaliação técnica, como é dizer para o atleta que ele, naquele momento, não está disponível, não está pronto para estar no clube profissional? Como é que vocês, avaliadores técnicos, trabalham o emocional de vocês mesmos para lidar com esse tipo de situação? Não é uma situação muito fácil, né? Mas pela experiência, pelo tempo que a gente vive nisso, eu estou no futebol há 45 anos praticamente, trabalhando dentro do futebol, e grande parte, eu acho que metade desse tempo eu estou aí avaliando atletas. Lá no início, muito difícil para estar reprovando, né, naquele momento o atleta. Mas hoje não, hoje nós buscamos estar bem estabilizado emocionalmente e fazendo com que esse garoto entenda que nesse momento ele não foi aprovado, mas nós nunca podemos dar como um fim naquele teste que ele fez. Nós sempre motivamos ele a voltar para o habitat dele, trabalhar, acreditar nele, e nós sempre deixamos em aberto uma nova oportunidade para que ele sinta pelo menos um aconchego, né, de que só depende mais dele do que da gente. Se ele quiser voltar mais à frente, bem trabalhado e com bastante dedicação junto às escolinhas dele, que ele participa, nós vamos dar a segunda oportunidade, com certeza. Olha, Tatiane Ribeiro participando conosco, um grande abraço para o Célio, grande profissional, pessoa de Deus. A mãe do Anthony, né? O Anthony, isso, que nós tivemos aí, aprovamos, a Tatiana é mãe dele. Isso. E a gente sabe também da luta dela, né, para manter o filho por aqui, porque não é fácil no início, né? No início o clube não oferece a estrutura que se faz necessário, e a família tem que entrar com muita disposição em termos de ajuda, né? E ela é uma batalhadora, ela é um grande exemplo aí dos pais e mães de atletas por todo o Brasil, que fazem das tripas o coração para ajudar o filho a conseguir, né, realizar o seu sonho. Um grande abraço para ela também. Muito bem respondido pelo nosso amigo Célio. Célio, dentro dessas avaliações técnicas, qual foi aquele momento mais complicado de lidar nessa sua carreira vitoriosa, nessa sua carreira gigantesca que você tem? O pessoal manda bastante mensagem, a gente até pede desculpa para alguns ouvintes que estão participando, que a gente não consegue tá lendo todas as mensagens que são mandadas, mas na medida do possível a gente vai aí colocando a participação de vocês dentro do nosso programa Resenha Esportiva. Olha, Jean, eu disse para vocês no início que eu não preparei nada, eu preferi vir bem assim, no improviso, mas se a gente fosse ficar aqui, nós seríamos, se for contar a história, cara, porque eu já fiz, das viagens que eu já fiz, os apertos, né? Mas o ano passado eu passei por um problema sério, cara. Sério, assim, em parte, porque eu fui fazer uma seletiva no Rio de Janeiro, com o Leandro. O Leandro é aquele lateral esquerdo que jogou no Cruzeiro, participou da América, né? Não, é o Leandro, lateral esquerdo, que jogou no Cruzeiro em 2003. Foi campeão no Cruzeiro com o Luxemburgo. Campeão pela Tríplice Coroa, né? Jogou no Atlético depois, posteriormente. Com o Vanderlei Luxemburgo em 2003. Estive no Rio e nós fizemos uma chamada através do vídeo, né? E a coisa virilizou ali, é o termo que usa isso, né?
e não se organizaram bem, cara. Quando eu cheguei para avaliar, tinha mais ou menos mais de 1.000 atletas para ser avaliado num dia. Vixe, bastante, hein? E aí nós não conseguimos avaliar, gerou alguns desconfortos, né? Porque veio gente de todo o estado do Rio e a avaliação ficou da maneira que não é a ideal. Ficou 12 minutos cada tempo para o garoto. Isso leva a gente a não ter, né, todo um contexto para fechar uma avaliação. Eu passei o dia lá, anoitecemos lá e não conseguimos atender mais do que 500 atletas no dia. 500. Ficaram mais de 500 sem ser atendidos. E não me lembro assim de outra situação tão assim mais difícil. Essa eu citei porque é mais recente. Mas, tirando essa situação, o que é mais difícil são as viagens, né? A gente às vezes chega de voo até uma capital e tem que rodar mais 600 quilômetros, às vezes, de carro, ou mesmo 600 de ônibus. Então, é bastante desgastante. Mas vale muito a pena, é algo que eu faço com muita paixão e algo que eu faço com muito respeito ao sonho de cada pequeno atleta no estado, né, em todo o território brasileiro. Se eu tiver que ir no norte ou no sul, eu vou com a mesma paixão e com a mesma desenvoltura para fazer o meu melhor e, como eu disse, respeitando sempre o sonho do garoto. Olha, Célio, a gente está vendo, né, no retorno dessa pandemia ainda o clube, os times profissionais, né, retornando ainda com muita dificuldade por causa da questão dos casos de Covid-19 dentro dos clubes. E nas categorias juniores, igual você falou que você é auxiliar técnico sub-20, como é que anda a preparação para esse retorno? Há um mês o América já vinha fazendo um trabalho físico e tático online, né, como estamos aqui. Nós temos um treinador de uma qualidade altíssima, um profissional altamente preparado, que é o Paulinho. Nós temos um preparador físico também de uma competência muito, muito, muito além da régua normal, e toda uma comissão que trabalha em prol desse grupo sub-20 do América. Fora o pessoal que trabalha por fora, né, como coordenador geral, hoje no América é o Fred Cascardo. Traz uma bagagem muito grande, um repertório riquíssimo também. Acho que vai fazer uma marca, vai passar pelo América se tiver que passar, e vai deixar um legado muito grande. E é toda uma estrutura montada em prol de formar, né, nessa última etapa, que é o sub-20, que a gente chama de especialização, para que esses jogadores possam transitar para o profissional. Então, aconteceu online, e essa semana, na segunda-feira, voltamos de forma presencial, com todos os cuidados com relação ao protocolo da Covid-19, e eu estou muito feliz porque a gente estava em casa, estava injuriado, né? A gente gosta muito do que faz com muita paixão, eu levanto muito cedo para preparar algumas coisas que eu tenho que ajudar no trabalho lá também. Procuro estudar muito também, procuro estar me atualizando, porque as coisas... O futebol mudou muito, né? O futebol dos nossos anos lá, das nossas gerações, eram de forma diferente. Nós levávamos muito o que nós aprendíamos na rua, né? A nossa pelada de rua, o nosso bete altas, o nosso rouba-bandeira, o nosso pegador, o nosso jogar no amador, né? Com a idade abaixo dos jogadores que atuavam no amador. Isso nos deu, né, nos dava naquela época um repertório muito grande. E hoje, com a diminuição dos campos de várzea, principalmente da capital,
o futebol se estruturou a partir das escolinhas, se estruturou através dos clubes com seus CTs, e nós temos que estar acompanhando esse dinamismo, essa mudança. O futebol hoje se tornou muito mais físico do que técnico, eu tenho que dizer isso, eu posso dizer isso de cadeira, porque eu joguei em algumas gerações para trás, e a parte técnica era adquirida, como eu disse, através daquilo que nós resgatamos durante a nossa infância. E hoje o trabalho é muito bem organizado. O trabalho hoje na formação de base é um trabalho que eu gosto muito, porque prepara bem em todos os aspectos o atleta para ele se tornar um profissional, e não só um jogador de futebol, mas um vencedor na profissão. Muito bem, além de formar atletas, formando também cidadãos de bem, tirando o jovem da droga, trazendo para o mundo do futebol. A gente não cansa de falar o quanto o futebol agrega muito na vida de cada atleta, seja profissional ou seja atleta amador. Você falando dessa modernidade do futebol, antigamente, para o futebol de hoje, você acha que a modernidade agregou muito ao futebol moderno? Eu não entendi assim, a questão. A questão assim, analisando o futebol de antigamente, que você acabou de citar, e analisando o futebol de hoje, você acha que essa tecnologia, essa modernidade agregou mais ao futebol? Sim, lá atrás, as gerações passadas, até que não precisaria tanto dessa situação de hoje, né? Hoje, o atleta ele é mais dependente dessa modernidade, ele é mais dependente dessa tecnologia. Os atletas vão pensar em falar no nosso maior jogador, né, da história, que esse é fora de qualquer análise, que é o Pelé. Naquela época de 70 até 80, 90, os jogadores eles tinham esse repertório, eles adquiriram isso, então eles resolviam muitas coisas, e eram até umas equipes que não tinham uma participação tão grande do treinador, porque não precisava, eles resolviam dentro de campo, né, entre eles. Se a gente for voltar lá atrás, lembra de um Santos com Pelé, que eram todos jogadores muito assim de aspectos de liderança, e hoje não. Hoje o atleta de hoje, ele não desenvolve isso. Parece que essa leva grande de informação tira dele uma ideia de conhecer melhor da sua profissão. Então é onde traz muito um débito muito grande para a comissão técnica ter que estar muito atenta a todos os detalhes e ajudá-los ao máximo aí no dia a dia. Tecnologia ajudou, por um lado, respondendo a sua pergunta, mas por outro também tira a autonomia do atleta. De repente, em vez de ele só passar o dia a dia voltado para a profissão dele, ele recebe muita informação, não dá tempo de digerir essa informação, e já vem outra informação, e ele não consegue transformar isso em conhecimento dentro da profissão dele. É o que a gente tem falado muito, tem batalhado muito em cima, trabalhado muito em cima disso, mas é a realidade. A diferença das gerações passadas é que é a diferença da tecnologia de hoje e das informações de hoje. Olha, sério, você falando dessa questão do atleta, você que já está há muitos anos no futebol, o que mudou nos atletas de hoje nas categorias de base em relação à consciência tática? Porque é uma questão que a gente sempre pega aqui no nosso esporte amador, né, trazendo aqui para a nossa região, que a gente fala muito isso dos atletas, né, de ter noção da questão tática dentro de campo, não só o treinador cobrando, mas a gente também da imprensa acaba participando um pouco dessa cobrança, né, quando percebe algum erro do atleta. Mas
O que você acha que mudou assim de consciência tática dos atletas nesses últimos anos? Olha, o atleta, na minha opinião, hoje, respondendo assim bem simples, para não entrar muito, não aprofundar muito no detalhe, o atleta que tiver um bom entendimento de jogo, que se desenvolver bem e que cumprir funções, porque hoje o futebol mais é cumprir funções, né? Tira até dele essa forma, essa estrutura de jogo, tira dele a autonomia de criar do lado intuitivo. Então, eu acredito o seguinte, que o atleta que conseguir entender e praticar, executar as funções que são para eles passadas, ele vai chegar, ele vai conseguir transitar, e não sei o patamar que ele vai atingir, mas ele vai conseguir realizar, né, o sonho dele de jogar futebol profissional. Agora, tem que abrir mão de muita coisa, né, cara? Tem que renunciar a muita coisa para poder conseguir atingir as metas e seus objetivos. Não sei se eu respondi, mas eu quis dizer que hoje o futebol está muito para essa função tática de que cumprir funções, né? O treinador ele monta uma plataforma de jogo posicional, onde o atleta vai estar preenchendo espaços ali no campo. Até para dar um exemplo melhor, o Sampaoli hoje usa muito, né, o jogo posicional, ele abre esses jogadores bem na amplitude, lá na beiradinha, em cima da linha, e os jogadores ficam ali, os dois jogadores espetados, quando eu falo em função, eles ficam ali e esperando essa bola chegar. Se não chegar, eles não saem dali, eles são ali e cumprem a função. Então, se tiver bom entendimento de jogo, que é um dos fatores quando a gente vai fazer a avaliação, que entendimento de jogo conta a história daquele garoto que já adquiriu, mesmo no habitat dele. Então, a parte tática hoje neutraliza muito, né, a questão de qualidade do adversário e às vezes supera essa técnica aí que a gente gosta muito. Muito bem respondido pelo nosso amigo Célio. Olha, o pessoal participa bastante. A pergunta agora do amigo Diego Augusto, do Rio de Janeiro, participando conosco do nosso programa Resenha Esportiva. Ele pergunta para você, Célio, qual o seu momento marcante dentro do futebol? Rapaz, assim, como jogador, eu acho que todo atleta tem o sonho hoje, a nível de Minas Gerais, falando a nível de Minas Gerais, jogar no Mineirão, né? É aquele sonho que eu trazia lá da minha cidade do interior. É o nosso maior palco, né, do futebol. E assim, eu tive várias vezes atuando. É uma coisa assim, é um momento sublime na vida de qualquer atleta, principalmente no meu caso, que eu nunca joguei pelo lado financeiro. Eu joguei sempre por paixão, por querer cumprir aquele meu sonho de menino. E consegui. E muito mais do que isso era ver o meu pai acompanhando os jogos, né, no Mineirão, contra os clubes grandes. E então isso para mim parece até pequeno, né, mas foi um cumprimento do que eu queria desde criança. E como treinador, eu tive alguns momentos interessantes. Eu iniciei minha carreira como treinador numa situação muito adversa, eu tenho no meu currículo, eu já participei de 3 clubes, tirando do rebaixamento, que é mais do que eu vejo dessa forma, sem querer valorizar, é mais do que ser campeão. Você chega num clube de primeira divisão, onde o clube é o último colocado na tabela, faltam poucas rodadas, você encontra um grupo com a autoconfiança lá no pé, lá no dedão do pé, e você tem que chegar
dar um choque de gestão, jogar isso para cima e tirar o time do rebaixamento. Então, são momentos que a gente vive, causam um desgaste na vida da gente muito grande, porque você às vezes chega, a direção não dispensou alguns atletas que estavam, por fora de forma, outros por não estar tão comprometidos com o ambiente, que gera esse problema de estar na última colocação do campeonato, e você logo de cara já encara um problema desse e tem que encarar de frente, mas quando você consegue, juntamente com aquela comissão que você levou de tirar do rebaixamento, a gente é como se fosse um ganho de um título. Então são momentos assim, momentos também que eu participei de alguns acessos também aqui em Minas Gerais, do Uberlândia em 2005, um momento assim também sublime na carreira de qualquer um. Era um momento que eu tive para me deslanchar como treinador, mas por questões familiares também eu preferi ficar mais perto da família. E lembrando também, eu tive agora jogos, nós tivemos uma virada em 2007, se vocês ainda olharem aí, parece que ainda está no YouTube, Guarani de Divinópolis e América Mineiro em 2007, no Farião, em Divinópolis. Um jogo onde a gente perdia por 3-1 até os 20, parece que 28 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, muito, que faz muito tempo já. E numa mexida da gente lá, nós, graças a Deus, em menos de 17 minutos, nós viramos o jogo para 4-3. Ficou marcado na história, ficou marcado na história do Guarani, ficou marcado na história, né, na cidade de Divinópolis, e ficou marcado para mim também, como um momento assim de muita satisfação pessoal. Tirando outros, o que eu posso lembrar, um momento também aqui na base do Cruzeiro, como treinador do time 2008, campeão invicto, com 20 jogos invicto, sem nenhum percalço durante o caminho, e dirigir, né, ser treinador de um jogador que, para mim, não vai nascer outro na base. E é até bom citar sobre ele, que vai servir de exemplo para a garotada de toda a região, de Brasília, de Minas, de todo o norte de Minas. O Dudu, que jogou no Palmeiras aí, Dudu. Campeoníssimo Dudu. Oi? Campeoníssimo Dudu. Eu fui treinador, tive, né, essa oportunidade de ser treinador desse rapaz, ele com 16 anos, primeiro ano juvenil, e eu falo todo dia, toda roda que rola o papo de jogadores de base, eu tenho que trazê-lo como exemplo, né? Ele até, do lado pessoal dele, sempre foi um pouquinho fora da curva, para o lado que não, mais negativo, mas como atleta não vai nascer outro, não. Dedicadíssimo, realmente. Nunca faltou de um treino, nunca ficou fora de um jogo, relação interpessoal fora do comum, ele tinha um autoconhecimento dele como atleta, para chegar um dia e comentar comigo que surgiu um caso, ele não ia à escola, pediram para me interferir, ele virou para mim e disse: professor, eu não preciso estudar, eu vou ficar rico com bola. Mas aí a gente aconselhou que, claro que precisa. Depois de mais velho, agora ele amadureceu. Então, eu quero dar um exemplo dele para todos os garotos aí do norte de Minas. Sejam dedicados. Você pode ter um potencial melhor, pode ter uma performance melhor do que o outro garoto do seu bairro, mas não deixe isso, não deixe na rede com isso, não fique numa zona confortável com isso. Queira evoluir a cada dia mais, queira se dedicar nos horários, na disciplina, no que a escolinha de futebol te oferece. Valorize todo o momento que estiver ali. Com isso, suas chances serão muito maiores e você estará preparado para aquela oportunidade que vier, porventura, acontecer. Olha, Célio, você falou aí de uma questão interessante, né, do surgimento desses atletas na categoria de base, a América, que é também um berço de vários e vários craques ao longo da história, né? A América que tem uma história gigante, né, decacampeonato,
as duas Série B, 97, 2017, e o campeonato da terceira divisão, que foi o momento mais difícil assim, da história do América. O América faz parte da história do futebol brasileiro de uma forma marcante, né? A gente até gosta de lembra do América, temos um pai americano, né? Então a gente conhece a história do América também por essa questão. Mas eu gostaria de te perguntar, assim, como é para você saber que você fez parte da história de um grande jogador assim como o Dudu? Como você se sente assim ao ver ele se destacando e abrilhantando ainda mais e mostrando mais futebol ao longo do Brasil e do mundo? A gente fica, claro que feliz, né, por ter tido essa oportunidade, porque é um jogador que tem uma marca muito grande no futebol brasileiro e internacional. Mas eu queria até fazer um relato de outros jogadores também, não só dele. Mas dele é assim, para mim é o máximo. Quando ele vem jogar em Belo Horizonte, ele tem uma atenção especial comigo, porque a gente teve momentos, né? Inclusive tivemos momentos até de punição. Teve uma final aqui do Mineiro que eu tirei ele da equipe, ele como capitão da equipe. Eu tinha direcionado ele para ser capitão, devido a ele entender que ele era um capitão técnico, né? Potencial muito acima de todos os outros jogadores do elenco, mas que fora de campo ele tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade, porque o elenco precisava que ele tivesse uma atuação a dar exemplo para os outros. Tivemos um percalço durante o caminho, mas tudo que a minha intenção era ajudar na formação pessoal dele, na formação de cidadão. Só de também dar para ele a tarja de capitão numa categoria juvenil, a intenção era a melhor possível. Muito feliz. Quando ele vem aqui jogar, ele da última vez que eu tive com ele, eles usaram o nosso CT, do nosso profissional, pelo Palmeiras, né? Ainda sob o comando do Filipão, e eu quero até relatar, porque eu estava num treino no campo de cima, no campo que a gente chama de campo 4. Deixa eu só me lembrar que nós temos o campo 1, não, 4 não, o campo 2, então, da base que usa. E eu cheguei à beira do alambrado, né? Ele é mais na parte alta, ele estava fazendo rodinha, ele me viu e me acenou e pediu que eu quando terminasse o nosso treino dele, que eu procurasse. Isso para mim não tem preço, não tem dinheiro que pague, é muito gratificante. E falar para ele, o professor vai ao jogo e a minha camisa é sua depois do jogo. Isso aí para qualquer um, mesmo nós da bola, que não temos tanta vaidade com relação a isso, mas é uma forma de nos gratificar. Mas tive também outro jogador, o Danilo Barcelos, é um outro grande exemplo de cidadão. Esse lateral esquerdo que hoje está no Botafogo, né? Era um jogador que ele assim, tido como... Ele até hoje é um jogador regular, não é nem top e nem abaixo da regular. É regular para cima, né? Porque está sempre jogando nas equipes grandes. Ele, por acaso, que ele já jogou no Atlético, ele já jogou na base do Cruzeiro, ele já jogou na base do América, jogou no América, né? Vasco. Então, agora, aí que eu queria dizer também, para somar para esses garotos aí do interior, o lado cidadão dele, fantástico. Não, clube nenhum quer atleta que seja só bom de bola, que saiba só desempenhar dentro de campo. Os clubes hoje não, há muito tempo, e às vezes muitos não procuram saber, é o lado comportamental do atleta. Ele tem que ser estudioso, não precisa gostar de estudar, mas tem que ter noção e consciência que é preciso estudar. Ele tem que ser um bom filho, ele tem que ser um bom vizinho, ele tem que viver em comunidade de forma adequada e com disciplina, ele tem que levar uma vida de atleta a nível de alimentação, a nível de repouso, a nível de dormir cedo, a não se envolver com más companhias. Então, o Danilo é um jogador fantástico nesse aspecto. E não vence só pela parte técnica, ou parte que ele desenvolve dentro de campo. Ele é um vencedor, na minha opinião,
pelo lado de cidadão que ele tem. E outros aí, o Leandro Fael é outro jogador que trabalhou comigo também, uma formação excepcional. E outros, se eu citar aqui agora, vai dar uma lista muito grande. Fabrício Soares, falando, né? o Everton Amorim, o Edmar, lateral esquerdo, o Richarlison, né? Esse da seleção brasileira, né? Que passou pelo Fluminense também, São Domingos. Isso. Tive assim, uma participação muito grande em termos da descoberta dele. E o Jussier foi um atacante que passou pelo Cruzeiro também. Foram todos captados assim. Eu dei muita sorte. Eu falo muito que assim, a captação do clube, ela não se converte a um funcionário. É um trabalho em equipe, mas que a gente às vezes tem aquela sorte de estar naquele lugar, onde está, naquele dia tem aquele jogador diferente, aquele jogador de potencial e performance bem alta, e a gente dá a sorte de captar e trazer para o clube. Muito bem, abraçando aqui o Osmar Aparecido, participando do programa Resenha Esportiva. Boa noite para todos. Olha, o nosso pai, grande fã do Célio, lembrando aqui de vários jogos aí do Célio, pedindo aquele abraço aí, Célio, para você. Ele que é seu fã, o José Manel, nosso pai, americano, roxo. Ô Zé Manel, um abraço, viu? Eu fico muito gratificado aí com a atenção para comigo aí. Muito obrigado. Um grande abraço. Célio, a gente fala do América com esse carinho, né, da grandeza do América. E como que está a expectativa do América, tanto no profissional quanto nas categorias de base, para esse ano 2020? O América está sempre com boas expectativas, né? É um clube muito bem organizado, é um clube muito bem estruturado, que dá uma condição muito boa, tanto para nós funcionários, como para os jogadores, né? Tanto da equipe profissional quanto da base. Então, as expectativas são as melhores, e eu torço muito para que o América volte à Série A, porque a diretoria do América merece isso. Eu sempre falo isso, que eles não nos tratam como funcionários, eles nos tratam como colaboradores, e trabalhar no América, eu posso falar por vários profissionais que trabalham, que pensam assim, mas falando de mim, eu tenho o meu prazer é muito grande em estar trabalhando no América. E vamos juntos aí, vamos na torcida, né? Vamos todos pensar de uma forma positiva que o América vai voltar à Série A, que esse é o principal objetivo. No profissional, não precisa nem citar, tem uma comissão muito competente, um treinador muito competente também, tem feito um belo trabalho. E na base, como eu citei, uma estrutura muito bem montada, são pessoas muito capacitadas para o cargo e que nos dão todo o apoio para que a gente possa desenvolver a parte técnica e a parte de campo com os atletas na formação. Muito bem, olha o nosso programa Resenha Esportiva chegando ao final. Se fôssemos ficar aqui falando de futebol, a gente ficaria até 2, 3, 4, 5 horas. Com certeza o nosso convidado tem muita história e a gente precisa também liberar o nosso convidado, ele que gentilmente esteve presente nesse programa Resenha Esportiva conosco, participando dessa resenha gostosa, dessa resenha, olha, sensacional, show de bola hoje com o nosso amigo Célio. A gente precisa liberar ele também, que ele tem compromissos profissionais dentro do América Mineiro. Jamotempo e as suas considerações finais. Olha, Gilson, gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que nos acompanham por todas as nossas redes sociais, também no nosso site webradiodigs.com. Agradecer ao Célio Costa por participar do nosso programa hoje, desejá-lo toda a sorte do mundo e desejar que os objetivos do América sejam alcançados, né? Afinal, somos todos também americanos um pouco, gostamos muito de ver o América cada vez brigando por coisas grandes do cenário esportivo brasileiro. Muito bem, agora sim, nosso amigo Célio Costa e as suas considerações finais. Eu quero deixar um recado para toda a garotada do Norte de Minas, de Brasília de Minas, que
sonhem em jogar futebol, se desenvolva para tal e sonhem com essa camisa do América. É uma camisa que guarda, que carrega uma essência muito grande em revelação, né? Jogadores que foram revelados para o Brasil e para o mundo inteiro. E o DNA formador do América vai estar sempre aqui em aberto para receber jogadores da região. Agradecer a vocês também, né, por essa atenção para comigo aí e vou me deixar sempre à disposição e vai ser sempre um prazer estar falando com vocês aí, tá bom? Muito bem, olha, Célio, que Deus abençoe você por ter participado conosco desse programa Resenha Esportiva. Fica o meu agradecimento por você gentilmente ter disponibilizado a participar do programa Resenha Esportiva. O pessoal pediu bastante a sua participação em nosso programa Resenha Esportiva. Que Deus possa te abençoar grandiosamente em sua vida profissional e também em sua vida pessoal. Precisando, estaremos também aqui à disposição de você e também de todos os clubes mineiros nesta dobradinha gostosa, aí também com o futebol amador, já que o pessoal jovem tem você também como uma grande referência dentro do cenário esportivo de todo o norte de Minas. O pessoal, onde a gente vai, pergunta aí o Célio, quando é que vai vir de novo, quando é que vai fazer aqui o trabalho de avaliação técnica. Quer dizer, o pessoal gosta bastante disso aí, que é o sonho de ser profissional dentro de um clube gigantesco, dentro do cenário esportivo, não só de Minas Gerais, mas também cenário esportivo nacional. Muito, mas muito obrigado mesmo de coração pela sua participação em nosso programa Resenha Esportiva. A cada um de vocês que estiveram conosco, nosso muito boa noite, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sua sintonia. Foi um prazer e uma satisfação enorme ter todos vocês conosco participando do nosso programa Resenha Esportiva. Amém. Um abraço. Acesse www.webradiodigs.com. Você sabia que você pode ouvir